será a mensagem que a Bella Freud quer nos passar com o podcast dela, Fashion the Rose? Recentemente, esse podcast, ele furou a bolha e, inclusive, o Pedro Bial entrevistou ela alguns dias atrás e eu assisti essa entrevista e achei muito interessante as pontuações que ela faz sobre o motivo pelo qual ela quis fazer esse podcast. Inicialmente, ela achou a ideia meio cafona, mas ela se sentiu meio a par daquilo, ou seja, achou melhor ela fazer do que ver uma outra pessoa fazendo, já que a ideia, tinha sido dela. Mas o que eu achei muito interessante da fala dela foi essa frase em específico. Se nós conseguimos perceber o que nos cai bem, podemos nos esquecer de nós mesmos. Ou seja, geralmente estamos com conflitos internos e isso é ser adulto, isso é ser humano. Então, se soubermos escolher de fato as peças que vão nos posicionar dessa forma em que vai parecer que tá tudo bem, vamos meio que elevar o nível daquela peça meio como um disfarce, que é bem o que o Pedro Bial fala também nessa entrevista e que eu achei bem legal essa pontuação também que ele fez. Mas o bacana disso tudo é que cada vez mais a gente tá vendo as pessoas falarem sobre roupas no intelecto de entender que roupa ela não é superficial, porque diversas vezes a gente caiu nesse papinho de que moda é fútil, moda é isso, moda é aquilo. Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre isso, porque a moda, ela molda diversas fases da nossa vida e diversas coisas que já aconteceram no mundo. Então, falar que moda é fútil nos dias atuais, isso é meio que quem tá sendo o cafona aqui é você, sabe? Mas voltando sobre o podcast, uma coisa que eu achei sensacional é que como o entrevistador ele não vai estar olho a olho com o seu entrevistado, o entrevistado ele vai ter muito mais aquele tempo de poder raciocinar qual vai ser a sua resposta. Então, a resposta, ela muitas vezes ela pode sair inesperada. E isso que é fenomenal. Quantas vezes a gente não se pega pensando e decifrando de fato o nosso guarda-roupa, as coisas que a gente quer de fato consumir, porque a gente simplesmente rolou o nosso feed e pensou: não é isso que eu quero. Calma. Sabe, eu acho que a mensagem também ela é muito clara nesse sentido. Precisamos nos acalmar, entender qual é o nosso eu interior, o que a gente quer formar dali pra frente, porque, assim como eu falei, roupa, ela muitas vezes vai decifrar a sua personificação, a pessoa que você quer ser, aquilo que você quer consumir, as pessoas que você quer atingir. E uma coisa que eu também notei no podcast, talvez não seja uma mensagem tão sutil, ela tá muito escancarada, a gente deve realmente voltar à nossa essência e buscar no nosso entorno o motivo pelo qual estamos vivendo o que estamos vivendo na atualidade e como a gente vai ressignificar certas coisas. E eu acho que, iniciando falando da moda, faz com que a pessoa ela se sinta mais confortável e mais abraçada para falar sobre coisas mais profundas, sabe? Porque é de fato nesse ar mais despojado, descolado, que é onde nascem as melhores conversas e faz com que a gente se sinta mais próximo, da pessoa que está nos fazendo certas perguntas. E outra coisa que é muito interessante é o interesse que ela tem por querer entender os diversos comportamentos das pessoas. Então, isso muitas marcas também não fazem, Eu já trabalhei aí por 8 anos em setor de moda e eu vejo que o interesse, ele é meio que isolado de todas as estratégias, tanto de marketing quanto de venda, porque a gente tá tão interessado em atingir talvez um público-alvo meio que fictício que a gente esquece quem de fato tá comprando o nosso produto e a gente não vê pelos interesses habituais, assim, onde a pessoa muitas vezes que mora, sei lá, no norte, no nordeste, no sudeste, etc. Todas elas vão ter interesses individuais e não são as mesmas pessoas. E escutar esse podcast me veio, assim, um mar de possibilidades em que a gente acaba não explorando, sabe, tudo isso. Ou seja, às vezes as marcas pecam em não ter comunidades tão afloradas, em de fato querer escutar elas. O que eu quero dizer com isso é que a fala, ela é muitas vezes subestimada pelas marcas. Então a gente quer muitas vezes mostrar a identidade visual, a imagem e tal, que às vezes E isso já entra outro detalhe, que às vezes é feito por uma pessoa só, o que eu já acho assim ridículo,
A gente tem que entender que uma marca, ela precisa ser olhada por várias pessoas, né? Vários nichos, para que ela realmente tenha aí esse posicionamento correto e que ela não vá ser esquecida ali em meio a outras marcas. Quando a gente tá no feed, a gente esquece a maior parte do que a gente vê. Então ela precisa ser impactante visualmente e também tratar de uma mensagem em que seu público ele vai ter a expertise, né, de gerar esse senso de comunidade. E aí vem a sugestão, assim, para as marcas no geral, né, eu nesse mundo lúdico aí da Bela, é que criem Google Meetings, criem materiais de fato em que gere entretenimento para o seu público, mas que gere conversa. Ou seja, eu vou criar ali uma comunidade do Sul, onde eu vou selecionar algumas pessoas, né, que são o meu público-alvo, ou até mesmo pessoas que compram da minha marca, mas que necessariamente não era para ser o público-alvo, mas acabou sendo. E aí cria uma comunidade, um Zoom, um Google Meet, enfim, onde você vai poder escutar aquelas pessoas, mas que você também vai poder meio que ensinar um pouco sobre a marca, falar um pouco sobre o produto, sobre a qualidade, sobre o diferencial, sobre o formato de campanha, sobre backstage, enfim, várias dúvidas que muitas vezes quem tá só assistindo ali na telinha não tem a ideia da proporção do que é, né? E fazer isso com várias outras regiões em que você quer ser visto, porque assim, eu acho que uma mão ela lava a outra. Então, a partir do momento que você entrega um posicionamento legal pra pessoa que tá te consumindo, você também pode ter aquilo dela, entende? Vocês vão poder meio que crescer juntas e vai formar aquele senso de pertencimento. E uma coisa que vem crescendo hoje em dia é, de fato, as pessoas serem correspondidas pelas marcas. Não basta apenas ter um feed do Instagram maravilhoso se você não entrega proposta, se você não entrega de fato aquilo que as pessoas querem de você, né? Então, se você se identifica totalmente com aquela marca, o que ela tá te dando em troca a não ser o produto dela, sabe? Diversas grifes já estão nesse caminho, né? A gente vê pela Miu Miu, que criou o Clube do Livro, outras marcas que também criaram cafés, então faz com que a pessoa, ela vá até lá, tenha a experiência da marca, mas que ela também vai poder conhecer um pouco mais de outras pessoas, de outras culturas. Então, isso eu achei muito interessante e faz a gente, de fato, refletir. Porque a moda, ela tem muito a ser explorada, ela tem diversos ganchos que a gente pode ir se concentrando e aprendendo um pouco mais, né? Eu que sou uma grande fã de brechó, por exemplo, eu tenho muito o que aprender ainda, mas assim que eu encontro uma pessoa que não é consumista de brechó, que não consome em brechó, eu já tenho, tipo, várias outras camadas que eu posso, tipo, mensurar com ela, sabe? Então, esse podcast, ele serviu pra abrilhantar diversas camadas, assim, do meu eu. E, enfim, fica aí a dica e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Beijo!